Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Histórica falta de investimentos públicos no transporte coletivo do Brasil é apontada por representantes das empresas do setor como responsável pelos congestionamentos nas grandes cidades. As informações quem nos traz é Bernardo Miranda. De todo o recurso público investido em mobilidade urbana no Brasil até hoje, 95% foi destinado à melhoria das condições do transporte individual, restando 5% para o transporte público. Essa disparidade de investimento é observada por especialistas e representantes das empresas de transportes como um dos principais fatores para os congestionamentos cada vez mais constantes nas grandes cidades brasileiras. Segundo o coordenador da Associação Nacional de Transporte Público, Antenor Pinheiro, o trânsito nunca vai melhorar se a postura das autoridades for alargar ruas e criar viadutos. Para carro não tem solução. Todo mundo sabe que não há solução para carro. A solução é transporte coletivo. A solução é trilho. A solução é ônibus. A solução é bicicleta e calçadas. Fora disso, é enxugar gelo. É você fazer viaduto, você fazer trincheira e estimular ainda mais o uso do transporte motorizado individual. Eu costumo dizer que viaduto é um equipamento urbano que nos permite, como condutor de automóvel, chegar mais rápido no próximo congestionamento. E assim, ou a gente compra essa briga, dificultando a vida do veículo para que o seu usuário migre naturalmente para o transporte de massa ou transporte não motorizado, ou vamos continuar achando que nós estamos gestando o trânsito com eficiência, e não estamos. Antenor Pinheiro reclama que a falta de investimentos públicos é o principal fator para que as pessoas ainda prefiram usar o carro particular em detrimento do transporte coletivo. Nós temos a tendência a dar resposta imediata a quem usa carro, mas não nos preocupamos com aqueles que se deslocam na sua maioria, que são as pessoas que usam ônibus e calçadas e bicicletas também. Nós precisamos de remodelar a forma de investir. O transporte público cada vez ficará sendo questionado quanto menos infraestrutura urbana terá para eles. Não adianta você apostar na eficiência de um ônibus na cidade se você não tem canaletas exclusivas e dedicadas para ele andar. Ou a gente garante uma velocidade comercial satisfatória de 25 a 30 km por hora, ou ele vai continuar sendo mais um modal grandão disputando espaço com um carro em desigual situação. Então o problema está na infraestrutura. E agora a presidente Dilma anunciou o PAC da mobilidade, está ao alcance de todos os governos, e a Política Nacional de Mobilidade Urbana está apontando para isso. É preciso de aproveitar esses marcos regulatórios que estão surgindo, captar os recursos e mudar urgentemente o modal brasileiro. Em Belo Horizonte, são mais de 1.800.000 pessoas que dependem do transporte coletivo. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Essa semana no Grande BH em Pauta nós discutimos aqui questões relativas ao trânsito de Belo Horizonte e da região metropolitana. O doutor em Engenharia de Transportes e também professor de Engenharia de Trânsito, Frederico Rodrigues Cruz, nos disse que o problema do trânsito está na formação da cidade, na forma como a cidade se desenvolveu. Ele considera que em relação a outras metrópoles, Belo Horizonte ainda está em situação privilegiada. Se a gente comparar Belo Horizonte com outras cidades desse mesmo porte, um pouco maior, nós estamos em uma situação, por mais absurda que possa parecer, privilegiada. O problema do trânsito, ele se origina essencialmente em função da formação da cidade, da forma como a sociedade se desenvolveu, a forma como as cidades são concebidas, né? O subsecretário de Integração e Promoção da Qualidade do Sistema de Defesa Social, Robson Lucas da Silva, disse para nossa reportagem que o propósito da campanha Sou pela Vida, Dirijo Sem Bebida é divulgar de modo pedagógico a necessidade de conscientização da população. O propósito da Secretaria, em articulação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e também com a participação da Guarda Municipal e BH Trans, é manter a prestação de um serviço à sociedade, no sentido de zelar pelo cumprimento da legislação e também, de certa forma, divulgar aí, de modo pedagógico, a necessidade de conscientização de todos a respeito do dever de cumprir a lei e fazer uso de bebida e não, em seguida, conduzir veículo. O secretário municipal de Obras e Infraestrutura da capital, Murilo Valadares, acredita que o BRT vai funcionar e que ele é fundamental para diminuir o sofrimento do usuário do transporte coletivo. O corredor do BRT, ele vai funcionar. A gente aguarda, espera que ele funcione e melhore
a interligação norte ao centro seja muito rápida, porque nós temos 2 corredores de ônibus, que seria Cristiano Machado e Antônio Carlos, que é o grande estrangulamento nosso. Então a gente acha que o BRT, neste momento, ele vai ter uma vida útil, sim, mas essa vida útil dele é fundamental para a cidade de Belo Horizonte, para que o usuário do transporte coletivo não sofra mais. Para o consultor em transporte e trânsito Osias Batista, Osias Batista, os motoristas de Minas não são mais, eles são mais, tá difícil aqui, hein? Vamos lá de novo. Para o consultor em transporte e trânsito Osias Batista, os motoristas de Minas são mais individualistas no trânsito. As pessoas se respeitam porque elas precisam ser respeitadas. Aqui não tem esse conceito. A pessoa pensa primeiro nele, né? Primeiro nela, ela pensa que ela vai resolver o problema dela e acha que o outro vai atrapalhar a posição dela. E eu acho que tem um pouco de baixa estima também, de baixa autoestima do Belo Horizontino, em termos de se sentir ofendido porque o outro entrou na frente dele. Eu não vejo porquê. Bom, e para encerrar o Grande BH em Pauta dessa semana, nós vamos ouvir agora o presidente da BH Trans, Ramon Vitor César, que conversou com o repórter Bernardo Miranda sobre os problemas de trânsito e os investimentos no transporte público da capital mineira. Você acompanha conosco a partir de agora. Nós conversamos com o diretor-presidente da BH Trans, Ramon Vitor César. Ramon, essa semana a gente está fazendo aqui na Band News FM uma série especial sobre o trânsito. Essa semana que aconteceu aí alguns problemas de trânsito, a gente teve problema lá na Carreta do Anel. Na semana passada a gente teve o início das obras do BRT na Santos Dumont, a cidade que está passando por um momento especial, que é essa sequência de obras aqui em Belo Horizonte. A gente conversou com alguns especialistas que até falaram também que um dos motivos disso é que a torneira do dinheiro público lá do governo federal saiu agora, né? A gente teve um boom de recursos agora disponibilizados por causa do PAC da mobilidade. A gente tem aí um prazo para fazer essas obras e conseguir chegar à Copa do Mundo com um trânsito tranquilo que suporte a demanda que vai ser gerada pela Copa do Mundo, né? Havia outra solução para isso ou não? No momento que a gente vive é fazer todas essas obras simultâneas mesmo para poder chegar aí num trânsito melhor em 2014? Sim, isso é um imperativo das circunstâncias. A BH Trans, a Prefeitura de Belo Horizonte, tem um planejamento de longo prazo. Todo planejamento, ele só tem sentido na hora que ele se viabiliza. E para se viabilizar você tem que ter dinheiro, vamos falar assim bem abertamente. E nós tivemos uma janela de oportunidades muito boa, que foi a questão da Copa do Mundo. O chamado PAC Copa nos permitiu levantar mais de 1 bilhão em um empréstimo na Caixa Econômica, somando a isto recursos de transferências do Estado e recursos próprios da Prefeitura, permitiu montar nesse momento um pacote de quase 1,5 bilhão para investimentos em mobilidade, com um cronograma muito definido. Isso tudo tem que estar pronto para a Copa do Mundo. E agora, Ramon, essa questão de incentivar o uso do transporte público e a melhoria do transporte público aqui na capital mineira. O BRT vai ser suficiente para dar conta dessa melhoria? Não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo, mas o BRT sozinho não dá conta de tudo, assim como nenhum sistema de transporte isolado dá conta de tudo. A proposta do nosso plano de mobilidade, que nós fomos pioneiro, agora o governo federal trouxe por lei essa obrigação para os municípios. Belo Horizonte já há 2 anos dispõe de um plano de mobilidade que se baseia numa rede estrutural envolvendo um conjunto de corredores de BRTs e o metrô. Quer dizer, a nossa visão é uma visão multimodal, integrada, e nós temos, neste momento, uma perspectiva muito boa, que é o outro PAC, o chamado PAC Grandes Cidades, que a presidente já havia anunciado aqui em Belo Horizonte no segundo semestre do ano passado, e agora, há cerca de um mês, oficializou os recursos para o metrô. Então, nós teremos aí nos próximos anos uma rede estrutural em Belo Horizonte de transporte coletivo, formado pelo metrô em 3 linhas, a atual linha expandida até o Novo Eldorado e melhorada, aumentada a sua capacidade, a linha do Barreiro e a linha da Savassi. Esse sistema do metrô, nessas 3 linhas,
vai transportar aí uns 800, 900 mil passageiros dia. Os 2 corredores do BRT, o eixo Antônio Carlos e o eixo Cristiano Machado, vai transportar aí quase 700 mil. Ramon, foi criado agora recentemente esse grupo para discutir soluções a curto prazo para o trânsito nesse momento crítico que Belo Horizonte está vivendo, com várias obras ao mesmo tempo, né? Quais são as ações que já foram definidas nessa primeira reunião? O que a gente pode esperar de ação desse grupo para amenizar esse problema atual da cidade? O grupo executivo de gestão articulada do trânsito foi uma iniciativa do prefeito Márcio Lacerda, que recebeu imediato apoio do governador Anastasia. É uma constatação que muitos dos problemas de trânsito na cidade, principalmente essas situações adversas de maior vulto, elas transcendem a capacidade institucional de gestão apenas da BH Trans. Por exemplo, um problema no anel rodoviário que tem impactos muito expressivos aqui dentro da cidade, o anel é de competência do DENIT. A fiscalização é feita pela Polícia Rodoviária Estadual. Apesar de ter uma interface boa, por exemplo, no acidente agora de terça-feira, lá da carreta puxando aquele equipamento que ficou parado, meia hora depois do evento, nós, BH Trans, estávamos mandando para lá 5 reboques, 3 atuaram para poder aliviar a pista lá. Mas nós precisamos de ter essa coisa azeitada, a relação entre BH Trans, Polícia de Trânsito Urbano, Guarda, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, o DR, a MG10, a linha verde, é de competência do DR, o DENIT, a CBTU. Nós temos que ter uma instância de, numa situação adversa, numa situação de crise, a gente ter mecanismos para, num primeiro momento, estarmos todos interligados de uma forma virtual através das tecnologias de comunicação mais modernas e, logo em seguida, de ter um espaço físico, espécie de uma sala de situação, para atuarmos em conjunto. Nesse momento, nós estamos estruturando a dinâmica de trabalho, como que o grupo vai trabalhar nas situações adversas. Além disso, teremos, independente do mar estar bravo ou estar muito calmo, uma reunião toda semana para traçar estratégias e melhorar a interface entre esses agentes todos. Bom, nós ouvimos aí agora o Ramon Vitor César, que é presidente da BH Trans, que conversou ontem à tarde com o Bernardo Miranda. Ele não pôde conversar conosco ao vivo hoje, como seria de praxe para o encerramento desse grande BH em pauta, mas não dá para deixar de fazer algumas observações. O senhor Ramon é uma das pessoas que mais entende de trânsito e tráfego aqui na capital. Essa não é uma opinião minha, é um consenso entre inclusive os próprios especialistas, mas não é ele que põe a mão na massa e faz o planejamento do trânsito. São subordinados dele dentro da BH Trans e isso eles não fazem bem. A prova disso é o trânsito como está. Uma coisa que me chamou a atenção na fala do Ramon, do senhor Ramon Vitor César, é que alguns problemas, segundo ele, transcendem a capacidade de gestão. E ele citou como exemplo o anel rodoviário, que é o foco maior dos problemas que a gente teve nos últimos dias, nas últimas semanas de tráfego na capital. O acidente acontece no anel, trava o trânsito em tudo que é via paralela, adjacente e no entorno do anel rodoviário. Ele disse que no anel a fiscalização é responsabilidade do DENIT e o policiamento é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Só que a BH Trans não pode e não deve se omitir de trabalhar em conjunto com esses órgãos. Ele disse isso também, que está tentando criar uma condição, uma sala para que seja feito um monitoramento conjunto. Eu só acho que essa tentativa, essa iniciativa de se criar um grupo gestor, de se trabalhar conjuntamente com outros órgãos, ela está vindo tarde demais. Nunca é tarde demais, na verdade, porque algum efeito vai aparecer. Mas isso deveria ter sido feito, essa iniciativa deveria ter sido feita há 10 anos, pelo menos, quando o trânsito de Belo Horizonte começou a virar o que ele chegou hoje, o ponto onde ele chegou hoje. Fato é que não existe uma pessoa sequer satisfeita com o trânsito. Mesmo o nosso professor aqui que disse, nós ouvimos a fala dele aqui mais cedo, no início desse resumo da semana, que a gente está numa situação privilegiada em relação a outras capitais, o que a rigor não interessa muito a quem vive aqui, porque quem vive aqui não vive em outras capitais. Professor Frederico Rodrigues. E o especialista Osias Batista, que é consultor em transporte, também provavelmente o segundo ou primeiro maior especialista que a gente tem por aqui, que diz que muito da culpa do trânsito assim é dos motoristas nossos que são mal educados, e eu concordo
plenamente com ele, assino embaixo, mas ainda não me convenço de que o trabalho da BH Trans de prevenção, inteligência e de contingência funcione. O que falta para a BH Trans é a capacidade de usar da prerrogativa dela de pensar o trânsito. É a capacidade de criar planos de contingência e desvios para que as pessoas não sofram como têm sofrido quando acontece. O acidente acontece no anel, a responsabilidade é do DENIT, da Polícia Rodoviária Federal? Mas o reflexo que dá em outras vias poderia ser evitado ou pelo menos minimizado se houvesse uma ação mais rápida e mais eficiente do órgão de trânsito da capital. No caso, a BH Trans, do outro lado de lá da Amazonas, da Transcone. Só fazer uma correção, a fiscalização no anel rodoviário, uma concessão à Polícia Militar Rodoviária e não a Polícia Rodoviária Federal, que também age. Polícia Rodoviária Federal age lá. Aí tem os postos da Polícia Militar Rodoviária que fazem essa fiscalização, uma concessão dada à Polícia Militar de Minas Gerais. Citado a PRF nesse ponto. Mas enfim, independente disso, não dá para se omitir, não dá para fingir que isso não é responsabilidade do órgão. Não dá para trabalhar em conjunto? Municipal. É o que ele disse que estão tentando fazer, que estão se esforçando para fazer. Só que não estão conseguindo. A gente